Seja muito bem-vinda aqui no canal Coisinhas da Jaque. Canal para você, criança, ouvir histórias da Bíblia, para você, educador cristão, ser inspirado com ideias, com dicas para o Ministério Infantil. E neste vídeo, se você observou, eu trouxe alguns jogos. Nós queremos pensar em um desafio. Você gosta de desafio? O personagem da nossa história hoje fez um desafio. Quem vai vencer esse desafio? Qual é esse desafio? Fique ligado até o final desse vídeo. A nossa história de hoje encontra-se no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. Mas para entendermos o que está acontecendo no capítulo 18, vamos voltar um pouquinho ao capítulo 17. E o personagem que nós vamos falar é o profeta Elias. Como eu falei, nós estamos no livro dos Reis. E o rei que aparece nesses capítulos é o rei Acabe. Acabe casou com uma rainha que não era do povo de Deus. Ela era do povo estrangeiro e essa rainha, ela era idólatra. O que é isso? Ela adorava outros deuses, ela adorava um deus chamado Baal e outros deuses também. E o deus Baal tinha vários profetas, vários seguidores. E sabe o povo de Israel, o povo de Deus? O povo de Deus estava pecando contra o Senhor, adorando também ao deus Baal. Então, estava um tempo muito difícil. Por conta do pecado do rei Acabe, de ter casado com Jezabel, da idolatria de Jezabel, Elias vai dar um recado para o rei Acabe. Sabe qual é o recado? Elias fala para o rei Acabe que na terra de Israel vai ficar sem chover por mais de 3 anos. E depois disso, lá no capítulo 17, depois que Elias dá esse recado, Deus dá algumas ordens para ele. Primeiro Deus manda ele ir para um ribeiro chamado Querite. Ali os corvos vão alimentar Elias, isso mesmo. Os corvos vão trazer carne e pão para Elias. Depois Elias vai para a casa de uma viúva. Ali também ele vai ser alimentado. E enquanto Elias está sendo cuidado por Deus, o rei Acabe está muito bravo com Elias, muito bravo, porque na terra de Israel não estava chovendo, estava uma seca muito grande. E aí o tempo vai passando, Deus fala para o profeta Elias que é para ele se apresentar diante do rei Acabe, que Deus vai dar chuva. E aí a gente vê que tinha um servo do rei Acabe, chamado Obadias. O Elias encontra com Obadias primeiro e fala para Obadias assim: fala para o rei Acabe que eu quero vê-lo. Obadias fala assim: você está louco, Elias? Não tem lugar nessa terra que o rei Acabe não mandou te procurar. Ele mandou te procurar por todos os lugares que ele quer, te matar. Ele está muito bravo por conta da seca. Mas aí Elias fala: não pode ir, que hoje mesmo eu vou me apresentar ao rei Acabe. E assim acontece. A Bíblia diz que quando Elias se apresenta ao rei Acabe, sabe o que o rei Acabe diz para Elias? É você o perturbador de Israel? E Elias, olha a resposta do profeta ao rei Acabe: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns, seguistes a Baal.
Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Crianças, tias, olha o desafio que o profeta Elias faz para o rei Acabe. O povo estava servindo a Baal e servindo também um pouquinho a Deus. E aí, o Elias fala, manda juntar todo o povo lá no Monte Carmelo. Manda juntar todos os profetas, 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de uma outra deusa chamada Azerá. Profetas que a má rainha Jezabel cuidava, alimentava, protegia, dava moradia. E olha só, o povo então, o povo de Israel, vai todo lá para o monte, conforme a palavra de Elias. Todo o povo foi. E a Bíblia diz que os 450 profetas de Baal também foram lá para o Monte Carmelo. Então juntou lá no Monte Carmelo muita gente, muita gente. Você imagina quanta gente tinha. E aí vem o desafio que eu te falei. Olha a coragem de Elias. Escuta só o desafio. Elias fala o seguinte, Elias fala para o povo assim, até quando vocês vão ficar em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. E o povo ficou quietinho. Sabe o que Elias estava falando? Vocês têm que parar de ficar adorando outros deuses. Vocês têm que adorar apenas ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Lembra que lá atrás a tia já contou essa história aqui no canal? O primeiro mandamento era não ter outros deuses diante do Senhor? Pois é, o povo estava pecando neste mandamento, adorando a outros deuses, deuses falsos, deuses que são criados por homem, uma estátua criada por homem que não pode fazer nada. E o desafio era o seguinte, Elias falou que era para o povo fazer um altar, olha só, o povo ia fazer um altar e Elias também iria fazer um altar. Eles iriam escolher um novilho, aqui é um cavalo, mas eles iam escolher um novilho, os profetas de Baal poderiam escolher o seu e Elias poderia escolher o dele. E eles iriam matar aquele novilho, colocar em cima do altar. E o desafio era, nós vamos orar, nós vamos pedir, vocês vão pedir ao Deus Baal e eu vou pedir ao Deus do céu. O Deus que responder com fogo, queimando aquele novilho, é o Deus que deve ser adorado. Pensa só, que desafio! Mas eu e você que conhecemos a Bíblia, nós sabemos qual era o único Deus, qual é o único Deus que poderia responder aquele desafio. Elias também acreditava em Deus, no Deus único e verdadeiro. E eu desafio a você, o desafio para você é acredite no único Deus verdadeiro, o Deus que pode responder às nossas orações. Desafio aceito e veja só, era bem de manhãzinha quando Elias propõe esse desafio. Altar pronto, escolheram o novilho, o povo está todo vendo aquela cena toda e aqui está o Elias também assistindo toda a cena. E diz a Bíblia que os profetas de Baal, então, eles começaram a fazer o quê? Não era para orar, pedir ao seu Deus?
E a Bíblia diz que os profetas começaram: Baal, Baal, responde-nos, Baal. E clamavam: Baal, Baal, responde-nos, Baal. Baal podia responder? Não. Outros deuses podem nos responder? Não, porque eles não são verdadeiros. O único Deus verdadeiro é o Deus da Bíblia. E crianças, a Bíblia diz que até o meio-dia, presta atenção, de manhãzinha até o meio-dia, os profetas de Baal estavam gritando e chamando e gritando Baal e nada. Quando foi meio-dia, olha o que Elias faz. Elias fala assim: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. Elias faz uma provocação: grita mais alto, vai que o Deus Baal está viajando. Imagina um Deus sair de viagem, não pode atender as nossas orações. Vai que ele está no banheiro, não pode atender as orações de vocês. Vai que o Baal está dormindo, grita mais alto, quem sabe vocês acordam. Baal, mais nada. E aí passou mais um período até a tarde. Quando os profetas viram que o Baal não respondia, era costume, presta atenção, era costume dos profetas se cortarem, derramarem o sangue dele em sacrifício a Baal, aos deuses ali, a Baal, para ver se o Deus respondia. E eles começam a se cortar, se bater e rodar em volta daquele altar e gritando: Baal, Baal, responde-nos, Baal. Baal podia responder? Não. Os deuses, as imagens, os ídolos, eles não podem responder às nossas orações, porque eles são deuses criados por mãos humanas. Agora Deus, o Deus verdadeiro, sim. E olha, quando terminou essa parte dos profetas de Baal e nada aconteceu, agora chegou a vez de quem? De Elias. A Bíblia diz que Elias arrumou, primeiro ele consertou o altar que estava todo desfeito. A Bíblia diz que Elias pega então 12 pedras que representam as tribos de Israel, os filhos de Jacó. Ele arrumou o altar. Olha só, a gente precisa se achegar a Deus com a nossa vida pura diante de Deus. A gente precisa se apresentar adequadamente diante de Deus. Foi isso que Elias fez. Elias arruma o altar, coloca o novilho lá e os profetas, eles ficaram orando de que hora a que hora? Desde manhãzinha até de tarde. Vamos ouvir a oração de Elias? Olha a oração que Elias fez. Conta aí no reloginho quanto tempo Elias vai orar. Olha só. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Se você contou, deve ter dado quase uns 30 segundos, foi a oração de Elias. Elias só fez isso. E antes, eu queria te falar um detalhe. Quando Elias restaurou o altar, lembra lá atrás que nós falamos que não tinha água? Pois é, a água era um bem muito precioso naquela época. Era algo assim. E quando Elias conserta o altar, sabe o que ele faz? Ele faz tipo uma vala, uma valeta em volta do altar
E ele fala para o povo jogar água. Jogou água uma vez, molhou todo o altar, molhou o novilho, molhou as pedras, molhou a lenha que estava ali e ainda caiu água em volta. Elias fala, fazei a segunda vez e fazei a terceira vez. Elias estava colocando na presença de Deus algo muito precioso. A água era muito preciosa naquela época, mas Elias estava mostrando que o melhor é servir ao Deus verdadeiro. Elias confiava no único Deus verdadeiro. E eu desafio a você, confie no Deus verdadeiro. A oração de Elias foi tão curta, tão rápida. E sabe o que aconteceu? Quando Elias orou, essa oração que ele fez, a Bíblia diz, então caiu fogo do Senhor. Deus respondeu Elias com fogo. O único Deus verdadeiro respondeu Elias com fogo. O povo adorou a Deus. A Bíblia diz que o povo naquela hora parou e falou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, adorando o único Deus verdadeiro. O povo adorou ao Deus de Elias. Você também deve adorar ao Deus de Elias, o único Deus verdadeiro. Os profetas de Baal foram todos mortos. Deus respondeu a Elias, respondeu ao profeta. E depois disso, houve uma grande chuva ali na terra de Israel. Mais uma história da palavra de Deus. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe. Você, educador cristão, compartilhe essa ideia com outros também. E um grande beijo, até a próxima!